mais um bate-volta com Mari Nunes e hoje a nossa convidada é a minha xará, Mari Penteado. Oi Mari, tudo bem? Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Claro, tô adorando estar aqui. Eu que agradeço. Eu acho que hoje o programa deveria chamar de Frente de Mari pra Mari. De Mari pra Mari, mudou o nome. Ô Mari, e vamos começar assim, qual que é a sua formação? Quem que é a Mari Penteado? Então, eu sou pedagoga, de coração e de alma e de tudo. Eu entrei na área da educação não assim que eu entrei na faculdade, porque eu fiz administração antes e não me vi no curso de administração. Então eu tranquei ainda sem concluir e por ideia da minha avó, que é pedagoga, me sugeriu que eu fizesse a pedagogia. Fui e me apaixonei de cara. Já consegui um emprego na área mesmo, assim que eu entrei na faculdade. Meu primeiro emprego foi no Save, inclusive, muito legal. Então eu sou aquela pedagoga apaixonada pela educação que luta por isso mesmo até hoje, né? Então desde que eu estava na faculdade eu me prendi lá na educação e sigo até hoje. E Mari, quais que são os desafios assim de você lecionar dentro de uma sala de aula? Dentro da sala de aula é realmente muito desafiador, porque a questão familiar envolve muito. Então você tem uma sala, não é o perfil da sua sala unicamente, porque tem tudo o que os alunos trazem de dentro de casa. Então isso é extremamente desafiador, porque você tem que lidar com cada criança, com cada aluno de uma maneira específica. Não dá para lidar com todos, falar com todos da mesma maneira. Então isso é bem desafiador. É gostoso porque a gente aprende muito. Às vezes as pessoas acham que só os professores ensinam para os alunos, mas não. Os alunos ensinam muito na questão desse olhar para o próximo, desse olhar minucioso para o próximo. E assim, de todo esse tempo que você leciona, aconteceu algum episódio que te marcou muito? Nossa, aconteceram vários episódios que me marcaram muito, por isso eu me envolvi tanto no projeto sobre agressão. Porque eu via acontecer coisas com alunos que eram meus e com alunos das outras professoras, principalmente, porque graças a Deus eu não tinha esse tipo de problema na minha sala, mas eu via acontecer muito na escola, o abuso, principalmente físico, que partia, né, da própria família para a criança. Então isso sim mexia demais comigo, era vontade de levar para casa aquela criança para cuidar da maneira que ela devia ser cuidada. E quando acontecia casos assim, você ia atrás, você batalhava por esse caso, por exemplo, assim, você atuava ali fora da sala de aula? Na sala de aula o máximo que a gente podia fazer era dar assim nortes para a criança, até mesmo para a família, só que de uma maneira muito limitada. O que a gente podia fazer era acionar o conselho tutelar, porque os professores não tinham muito o que fazer. Mas já teve um episódio comigo, com um aluno meu. O aluno, óbvio, ele não conseguia ir bem nos estudos, por todos os problemas que ele tinha em casa. E a mãe me cobrou por quê? Que o aluno não estava indo tão bem na sala de aula. Olha o caderno, que relaxo. Eu simplesmente perguntei pra ela, tá tudo bem na sua casa agora, pra gente começar a partir daqui? E ela começou a chorar. Nossa. Então, quer dizer, não é só a escola, então ele tá indo bem na escola, então é só a escola, ele tá indo bem em casa, é só em casa. Não, é tudo um conjunto. Então isso é uma coisa que eu acho que eu não esqueço, porque eu sabia muito o que estava acontecendo com ele e porque ele era daquele jeito na escola. Eu percebi que você ficou bem emocionada. Muito, né? muito. As questões dos meus alunos de criança, de pessoas, sempre toca muito a gente, né? Mas aquele aluno, a gente tinha uma relação, a gente se via todos os dias, então foi construída essa relação, essa aproximação entre nós dois, né? Entre eu e o aluno, como todos os outros alunos. Então é uma coisa que mexe bastante, a gente não quer que aconteça isso com o aluno. E foi a partir daí que você falou, não, eu preciso abraçar causas? Foi, com certeza, dentro da escola que eu descobri isso. Era uma vontade imensa de fazer mais. Porque lá eu tinha uns 30 por ano, mais ou menos 30 alunos por ano a gente tem, né? Eu sempre trabalhei em escola pública, nunca trabalhei em escola particular, então sempre foi mais ou menos esse número que a gente pegava, acho que hoje em dia também é assim. Então, 30, então eu me limitava naqueles 30. Eu senti essa diferença mesmo depois que eu parti pro meu outro emprego na editora. Então conta pra gente um pouquinho sobre esse emprego na editora, sobre os teus livros. Sim, então, na editora eu comecei editando livro didático.
Então lá eu fazia livro didático, mas só edição, não eram os meus ainda. Lá que eu descobri esse mundo maravilhoso de fazer livro, né? Que eu também me apeguei bastante. Não saí da educação, porém fui para um segmento um pouco diferente, só que dentro da educação. Nos primeiros meses eu sofri bastante, porque eu tinha muita saudade dos meus alunos, muita saudade dos meus alunos eu tinha. Então assim, era o barulho, porque era um lugar extremamente silencioso, só adultos. E eu trabalhava com computador, não tinha aquela criança mexendo no meu cabelo, professora, posso fazer massagem, eu deixava a mesa, eu chegava em casa com o cabelo todo embaçado, encebado, eu não tava nem aí. Mas eu deixava mexer no meu cabelo sim, eu deixava fazer massagem sim, eu ia pro parquinho, eu brincava junto. E não tinha nada disso lá, é mais frio, né? Não tem esse contato com pessoa igual é dentro da escola, principalmente com os alunos. Então eu senti muita falta, até que um dos profissionais que trabalhavam comigo, um dos editores, percebeu que eu estava chateada um dia, porque eu tinha lido assim um determinado livro, Faça com sua turma, e me bateu, porque eu não tinha mais turma. Eu não trabalhava mais na escola, e tipo, eu saí da escola em dezembro de 2011, em janeiro de 2012 eu já estava na editora. Eu saí da escola pra ir pra editora, né? E eu não tinha mais aluno quando eu li aquilo. Nossa, eu fiquei muito chateada, então assim, eu chorei. Aí não, ele falava pra mim, não fica triste, porque agora você não vai se limitar a fazer trabalho só para aquelas 30 crianças, você vai fazer pro Brasil inteiro. Porque no caso, a gente estava fazendo o livro pro governo. Era um programa pro governo. Aí aquilo eu falei, opa, peraí, então é mais ou menos o que eu estava planejando. Então aquilo, ele ter me falado aquilo foi num momento muito certo. Porque era isso mesmo, eu ia deixar de atingir aquelas 30 crianças para atingir mais crianças. Então eu colocava muito amor no que eu fazia lá na editora também. Cada livro que eu pegava, eu pensava, poxa, isso aqui é para escola pública, vamos lembrar se funciona isso numa escola pública ou não. Tinha esse pensamento também. Ô Mari, e hoje você tem 9 livros e está trabalhando em outro? Isso, já. Atualmente eu tenho 9 e estou trabalhando em 3 outros. Eita! E conta pra gente como que foi a experiência do primeiro livro. Então, o primeiro livro foi... Eu tinha um projeto na escola com os meus alunos. E lá, a minha coordenadora, a Kátia, já falava pra mim, vai patentear, porque esse projeto ficou legal. Eu falei, não vou patentear, né? É só um projeto de escola. Aí nada. Aí eu fui pra editora, mesmo porque a patente é caro, não é barato uma patente. Aí fui pra editora e descobri como fazer livro. Falei, então peraí, não preciso patentear, eu posso editar o meu próprio livro. E lá eu tinha contatos de quem fazia desenho, de quem fazia a revisão ortográfica, técnica, enfim, tudo. Fiz o primeiro livro, mas assim, eu fiz não pra vender, eu fiz porque eu queria ter um livro. Era um hobby, não, vou ter um livro, aí fiz o livro. Aí ficou muito legal, o lançamento eu me surpreendi muito, principalmente com a quantidade de gente me apoiando, né? Falei, nossa, muita gente me apoiando nesse novo ramo, nessa nova área de trabalho. Aí procurei a Flávia Bittar, que na época era presidente da Soprave. Falei, Flávia, então vamos fazer um negócio aqui, né? Você vende e fica com parte da renda desse livro. Porque não era um trabalho ter um livro, ser autora até então não era um trabalho, eu era editora. E só que deu muito certo, né? Então aí a gente começou o trabalho lá, deu tudo muito certo. Aí aconteceram histórias aí com eu sempre escrever pequenos textos, eu já escrevia para os livros da editora. Então tinha um livro lá de língua portuguesa que precisava de um determinado texto e tinha um espaço lá que a autora não tinha completado, eu tinha que completar. E eu ia completando com esses textos, eu inventava os textos e colocava lá. Aí um episódio com uma amiga minha que teve o vestido de noiva incendiado antes do casamento. Falei, gente, dá um livro. Falei, nossa, é verdade, dá um livro. Aí o que eu fiz? Escrevi um livro. E esse é todo assim, com rimas. Então eu não fiz só um livro porque a história era interessante. A história era muito interessante. Mas teve rima, então a professora de língua portuguesa já ia conseguir trabalhar o som das falas, e a professora de matemática conseguir trabalhar a quantidade de convidados, com a quantidade de docinhos, já pensando na pedagogia no livro, né? Então saiu esse segundo livro, que é um e-book, chama Socorro, Meu Vestido Pegou Fogo, uma graça, todo em rimas. Que lindo. E aí você fez esse livro e a parceria com a Unisoprave
É o Abecedário dos Bichos, o que eu fiz. Expandiu, né? Muito, muito. Assim, uma coisa que eu realmente não esperava. Era pra ter sido só um hobby mesmo. Aí foi aí que eu me descobri autora. Que lindo! E nós ganhamos uma autora maravilhosa. Ah, tomara, porque os meus projetos são sempre voltados assim para uma causa, sempre para educação, com ramificações para outras coisas. E Mari, e aí como que você abraçou a causa da Procuradoria da Mulher, que é o livro Informe-se Antes que Seja Tarde? Nossa, esse foi extremamente surpreendente para todos os envolvidos, porque nós começamos com o bem-estar animal. Então assim, eu fui procurada para fazer a coleção Bem-Estar Animal, só que um livro para ser colocado dentro das escolas, então não podia ser só uma coisa informativa, porque ia tomar o tempo do professor, não dava muito certo. Aí eu fiz um livro didático sobre a causa animal. Foi extremamente desafiador, mas ficou maravilhoso, tanto que teve uma pontuação assim imensa num programa da América Latina inteira, né? Foi o 5º colocado. E aí a gente percebeu que agressores de pessoas começavam agredindo animais. E isso martelava durante a execução do livro, sabe? Então a gente sempre voltava nessa tecla. Nossa, então agressor de animal começa em animal e vai agredir pessoas depois. E a gente percebeu que era muito importante também falar sobre isso, né? Porque a gente ia começar um trabalho lá com as crianças, impedindo com que eles aprendessem a agredir, a se agredir outros seres, para não agredir uma pessoa mais tarde. E foi aí que eu descobri os dados das agressões, de feminicídio e de todo esse problema que envolve, né, as agressões mesmo contra a mulher, especificamente. Tem contra homem, claro, só que a gente estava falando sobre mulher porque é muito maior. Sim, né? sim. Os dados são muito maiores. Sim, sim. Então E- foi isso, através do bem-estar animal a gente acabou linkando o Informe-se Antes que Seja Tarde. Antes que seja tarde por quê? Para não cair no feminicídio. E Mari, é uma coisa, eu acho que esse assunto é uma questão que eu acho que os homens não precisam desqualificar. Ah, mas só fala da mulher, da agressão contra a mulher. É porque os números são realmente maiores. Aham. Em uma das palestras que eu fiz, tinha um homem e todas as outras mulheres, né? E ele até falava, mas eu nunca vi nenhum amigo meu agredir. Então, assim, peraí. Mas a agressão não se coloca na rede social. Hoje eu agredi a minha esposa, não é assim que acontece. Então por isso a gente precisa ir lá, informar, explicar o que são as agressões, quais são as agressões, para a mulher saber que está sendo agredida e para o homem também se informar e ver que ele é um agressor, porque às vezes ele nem percebe que ele está agredindo psicologicamente, por exemplo. Inclusive a Flávia fez uma live essa semana, né? Nossa, maravilhosa. Maravilhosa, abordou o Nossa, muito assunto da questão informativa. da violência psicológica, que é tão grave quanto a física também. E assim, ela é maquiada, né, a psicológica. Então é legal ter feito a live, é legal ter o material informativo. Então quanto mais a gente informar as pessoas, menos as pessoas caem nessa. E aí ele falou também, mas mulheres também são agressivas com homens. Eu falei, são mesmo? Tem as que agridem fisicamente, psicologicamente, claro, né? Que pra mulher é mais fácil pela questão da força física. Mas se for comparar os números, é muito maior contra a mulher. Tanto que agora na quarentena, o feminicídio subiu 74%. Ou seja, né? Feminicídio, tentativa de feminicídio. Então 74 é muita coisa. Ô Mari, quando você escreveu o Informe-se Antes que Seja Tarde, foi baseado em alguma experiência que você viu, soube de uma amiga, alguma coisa assim, ou não? Não foi experiência pessoal nenhuma, ainda bem. Eu descobri isso completamente através das pesquisas mesmo. Eu não escrevi o Informe-se Antes que Seja Tarde sozinha, então foi um grupo de pessoas que entendem do assunto. Então assim, teve o Rodrigo Paixão, que fez parte do livro também, escrevendo sobre políticas públicas para mulheres, que a mulherada precisa começar mesmo, porque é um número muito baixo, né? Diferente do feminicídio, esse é um número muito baixo. O Rogério Sanches, que fez um resumo da Lei Maria da Penha. O Osmir Cruz, que fez uma parte muito importante também sobre o empoderamento feminino, mostrando toda essa trajetória. E o Ferdinando, que mostrou os dados daqui da RMC, da região metropolitana de Campinas. Quais são os dados, colocou números, porque ele estuda sobre isso, ele dá aula.
em universidade, então a gente também contou com essa parceria. Ô Mari, e na sua opinião, assim, qual que quando uma mulher ela se depara com essa questão da violência, o que você acha que ela precisa, assim, realmente, ela precisa primeiro reconhecer que sofre? Primeiro, precisa reconhecer, porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes, ela não percebe que ela está sofrendo. Enquanto ela não é agredida fisicamente, ela não percebe que ela está dentro de um relacionamento abusivo. Então, assim, é por isso que a agressão está muito relacionada com a física, e não é só isso. Então, assim, reconhecer, gente, tem a patrimonial. Muitas mulheres, quando eu percebo durante as palestras, elas não sabem o que é a violência patrimonial, né? De você ser casado e o seu marido segurar os seus documentos, segurar o seu dinheiro. Isso não é legal. E é como eu te falei, é muito maquiado. Essa é uma questão muito maquiada, a pessoa não percebe, porque o parceiro, ele faz que está cuidando. Ele faz de tudo para indicar que é cuidado aquilo, né? E não um abuso psicológico, até chegar no físico, até chegar no feminicídio. E vocês continuam com vários projetos, né? Você quer falar um pouquinho do Cure também? Ah, sim, o Cure ainda é um projeto que a gente está construindo, né? Antes que seja tarde não acabou. Então, assim, a comunidade, a igreja, a escola, a empresa que quiser, a gente leva a palestra e o material. Então, assim, é entregue gratuitamente o material e a palestra, né? A Câmara Municipal fez a impressão do material e é entregue para quem quiser, o grupo que quiser. O Cure, a gente está construindo o Cure ainda. Infelizmente, a pandemia fez a gente parar um pouco, né, mesmo porque é completamente a ver, completamente ligado com a segurança pública. Então é a saúde mental dos servidores da segurança pública, que é outro assunto que a agressão, o feminicídio acabou nos levando a isso. Quando nós percebemos os números do feminicídio, nós chegamos também aos números de suicídio. E aí no suicídio nós vimos o número de pessoas que estão sofrendo com isso na segurança pública. Nossa, foi muito interessante. Foi. Então, Então, né? assim, Um projeto foi levando isso, um projeto levou o outro. Não foi uma coisa jogada, vamos fazer esse, não, agora vamos fazer aquele. Não teve isso. São ramificações de um único projeto que está levando a outras questões. Ô Mari, hoje você se sente realizada? Realizada? Deixa eu pensar. Não, eu acho que ainda não, mas eu acho que eu tô caminhando para isso. Sim, eu tô caminhando para isso. Porque eu percebo que eu tô conseguindo ajudar pessoas, só que eu quero ajudar mais. Por exemplo, o Cure. O Cure não saiu ainda e eu vejo os índices de suicídio e eu penso, eu quero fazer esse livro logo para colocar na mão dessas pessoas, para esses índices caírem. Então eu quero mais. E é bom a gente ressaltar, vou abrir um parênteses aqui, né? Que não é só um livrinho, viu, gente? Né, Mari? Não é um livrinho. Não, acho que a partir do momento que a gente ajuda o próximo, não é nada pequeno, é tudo muito grande. Então a gente precisa prestar muita atenção no que a gente fala, principalmente o que a pessoa passou para fazer esse trabalho. Qual foi o caminho para a pessoa fazer esse trabalho, pegar esse livrão e colocar na mão dessas pessoas para que não tenha mais agressão para animal, para que não tenha mais feminicídio, agressão com pessoas e para que as pessoas que fazem a nossa segurança pública, para que elas se cuidem também, porque a gente precisa bastante delas, mas precisamos delas saudáveis. Sim. Precisamos de pessoas saudáveis do nosso lado. Ô Mari, eu abri esse parêntese e fiz esse comentário, mas houve de fato esse comentário em uma rede social, né? O que você sentiu quando chegou isso até você? Então, sobre o livro exatamente, eu estou preparada para crítica. Eu sempre estive preparada para crítica desde que o meu primeiro livro ficou pronto. Porque como eu já lidava com livros, eu via que pessoas gostavam e pessoas não gostavam. Então eu pensei, por que comigo vai ser diferente, né? As pessoas não é 100% das pessoas que vão gostar do meu livro. As pessoas vão ler, umas vão gostar, outras não. Agora, quando a pessoa não lê o livro, não sabe do que se trata e usa o meu material para atacar uma outra pessoa, isso eu não acho legal. Porque eu não gosto de atacar ninguém.
Dá pra ver pelo meu trabalho que eu só tento ajudar, né? Às vezes eu, claro, perco a minha paciência, mas a minha intenção é ajudar. Então eu não quero que o meu material sirva de ferramenta para atacar ninguém. Ninguém. Principalmente falando especificamente da Flávia Bittar. Porque eu fui com ela, eu bati em porta de empresa para pedir patrocínio junto com ela. Então eu vi qual foi o esforço. Sabe, que é ir lá no dono da empresa, você, por favor, pode pagar a impressão porque a gente não tem dinheiro, precisamos de um patrocínio? Eu fui com ela, eu sei como é que é. Então, a parte que foi usada para atacar realmente me deixou chateada. Agora, as pessoas gostarem ou não do livro, tô preparada, mas tem que ler. Sim, claro. Tem que ler, depois opinar. Esse livro, que foi taxado como livrinho, foi exatamente o que foi ficou em quinto lugar em toda a América Latina. Então não deve ser tão pequeno. Tá vendo? E a gente tem aquela coisa, né, Mari? Poxa, se a pessoa pelo menos fizesse melhor, né? Isso é verdade. Se está atacando o meu trabalho, eu acho que tem que fazer melhor sim. Né? Vai lá, faz melhor. Eu ficaria até feliz, porque como é para educação, como está dentro de escola, da maioria das escolas públicas, gente, eu acharia incrível uma pessoa ir lá e colocar um excelente trabalho numa escola pública. Vai lá, faça melhor mesmo. Tá certo. Mari, a gente tá chegando no finalzinho. Tô muito triste porque eu tô adorando esse bate-papo. Você é incrível. Nossa, seu trabalho maravilhoso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas e falasse inclusive sobre a importância da pessoa ler, principalmente sobre esses assuntos que hoje são muito, muito, muito relevantes mesmo. É verdade. A leitura leva a gente a ser uma pessoa mais crítica e leva a gente, com certeza, a ser uma pessoa mais inteligente. Quando a gente não lê, a gente é obrigado a acreditar naquilo que dizem. E nem sempre aquilo que nos dizem é a realidade. Então por isso que eu prego a educação sim, eu prego a leitura sim, e vou continuar fazendo os trabalhos para que as pessoas sigam esse caminho. Então leiam bastante, se informem bastante e procurem pessoas sempre assim da área para saber opinar sobre alguma coisa que vocês tenham em dúvida. Por exemplo, hoje em dia tem a questão do coronavírus. Existem milhares de médicos em redes sociais. Só que quem é médico de verdade para falar o que a gente tem que fazer ou não? Então, a questão do coronavírus, procure uma pessoa da área e que saiba falar direitinho o que é para fazer. Leia, se for ler, leia coisas de pessoas que são estudadas para isso e não apenas comentários em redes sociais, porque isso pode prejudicar bastante o seu senso de inteligência. Leitura. Leitura, sempre. Sempre. Mari, nós vamos mostrar os seus livros, tá? Vou deixar o link para as pessoas acessarem a sua página, tudo. A gente vai mostrar inclusive o livro do Bem-Estar Animal, do Informe-se Antes que Seja Tarde. E eu vou deixar também um espaço aberto para você voltar para falar dos outros 3 livros que você estava trabalhando. Sim, quando eles estiverem prontos a gente vem e fala deles. Sim, e a gente ainda vai com certeza trabalhar em bastante causas, né? É verdade. Eu falo 3, mas acho que pode ser 4, né? Porque tem mais uma aí. Daqui a pouco são 5, 6, 7. Não, mas pela conversa que a gente teve aqui nos bastidores, acho que tá indo pra 4. Ai, que bom, que ótimo. E, gente, é muito importante que Vinhedo tenha uma pessoa como você, Mari. De verdade, eu tô falando de coração mesmo. A gente se conheceu faz pouco tempo, né? Mas é muito importante que Vinhedo tenha uma pessoa como você, que visa não só trabalhar em uma causa específica, mas você vê de uma causa, você puxa para outra e vai ampliando, porque você sabe que pode ajudar. Por isso que eu peço para as pessoas ler sempre. Vamos ler e conhecer. Porque é isso mesmo, quando a gente pega uma coisa, leva a outra e leva a outra, a gente vai se informando cada vez mais, sabe? Eu acho que todo mundo tem muito a aprender. Então, eu fazendo esses projetos aprendo muito, porque eu acabo tendo que lidar com pessoas, a gente tem feito muitas palestras. Então, quando a gente faz palestra em escola sobre a violência doméstica, a gente escuta aqueles alunos falando da própria experiência, eu aprendo muito com aquilo também. O bem-estar animal já é o meu coração, né? Porque eu gosto muito de bicho mesmo, tenho cachorro, adoro minha máscara de gato. A causa animal é uma questão muito pessoal também, que me leva a conhecer muita coisa.
né? Então é isso mesmo. Acho que fazer com que as pessoas aprendam mais coisas, tanto que os meus livros têm isso, sempre tem uma pergunta para a pessoa se informar mais. Essa questão educacional. Então, assim, faça uma pesquisa para saber além disso que está aqui. Então, assim, eu tento puxar mesmo a pessoa para saber além. Porque com isso também ela vai saber outras coisas. Ela vai puxar aquela página que vai ter link para outra página e com isso vai saber mais. E essa é a minha intenção. E é importante ressaltar, Mari, que você não precisa ser vereadora para elaborar projeto. Ainda bem. E tá engajada em alguma causa, né? Nós como sociedade, nós podemos ajudar muito. Sim, né? eu também acho. Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, como estaria melhor. Sim. O mundo mesmo. Não precisaríamos ser críticos de internet. Não, então, juízes eu falo, juízes dono da verdade de internet. Não precisava mesmo, porque essa preocupação em ajudar o outro tira essa atenção de querer prejudicar o outro e de criticar e de falar mentira. Porque tira completamente a atenção, você tá lá focado numa coisa muito, muito legal, muito bacana. Então, assim, não gosta da causa animal? Vai pra pessoa, vai pra idoso, vai pra criança, tem muita coisa, né? Pra igreja mesmo, enfim, dá pra fazer muita coisa legal. Mari, brigadão por esse bate-papo, foi muito incrível, espero que você volte muitas mais vezes. Tem mais um monte de coisa pra falar. Obrigada, Mari. Eu que agradeço. Gente, por hoje é só. Beijo!